TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano Participativo Empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo. Olá, muito boa noite. Começa agora pela TV Candidez, canal 13, o Amostra Grátis. O programa que é apresentado ao vivo toda terça-feira, sempre a partir de 9 da noite. Dentro da proposta da TV Candidez, que é levar informação com prestação de serviço. Você já sabe que toda semana nós estamos ao vivo na terça com a nossa reprise no sábado. Programa de saúde ao vivo é na terça, 9 da noite. Programa de saúde gravado você acompanha no sábado. No sábado não tem como você participar. Você vai apenas contemplar, vai apenas assistir. Nesta terça-feira, que é a última terça-feira de abril, hoje é dia 25. A direção da TV Candidez, do Sistema MPA de Comunicação, continua mantendo toda a sua estrutura para que possamos levar até você um programa de saúde ao vivo. E esse ao vivo é muito bom para quem apresenta, é bom para quem é entrevistado, e é melhor ainda para quem está em casa e quer participar conosco, enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida. Eu não posso perder mais tempo, vou agora apresentar a minha entrevistada dessa noite. Com muito prazer, pela primeira vez ao vivo no estúdio da TV Candidez, eu recebo a doutora Larissa Carregal, ela que é cirurgiã geral. Você pode participar conosco, nós vamos falar sobre a questão do balão intragástrico e também sobre vários exames endoscópicos. Doutora Larissa Carregal, muito boa noite, prazer recebê-la aqui pela primeira vez no estúdio da TV Candidez, ao vivo. Boa noite, Samuel, boa noite a todos os telespectadores da TV Candidez. É um prazer estar aqui hoje, muito obrigada pelo convite e pela oportunidade de estar falando aqui um pouquinho para vocês sobre o meu trabalho. Que bacana, já de antemão, em nome aqui do Sistema MPA de Comunicação da TV Candidez, aqui, eu quero aqui agradecer a sua presença e essa parceria, trazendo informações importantes para o público do programa da TV Candidez que nos acompanha. Durante as últimas semanas, nós fizemos aqui algumas chamadas com a doutora Larissa Carregal e hoje até me chamava a atenção que a Karina de algumas perguntas que nós vamos fazer daqui a pouco com relação à questão do balão. Você pode participar conosco, hein? Nosso WhatsApp está na tela, que é o 999-326228, é ao vivo o programa. Doutora Larissa Carregal, para que a gente possa começar esse nosso bate-papo no primeiro bloco, afinal de contas, o que é o balão intragástrico e como é que é o seu benefício? Bom, Samuel, como o próprio nome já sugere, o balão intragástrico é realmente um balão mesmo. Ele é feito de silicone e ele funciona da seguinte forma: a gente coloca esse balão por meio de endoscopia digestiva. Então, é um procedimento que é feito sob sedação, não é cirurgia, não tem corte, é um procedimento que é minimamente invasivo. E uma vez que a gente coloca esse balão no estômago, a gente preenche ele com uma solução de soro fisiológico. E esse balão ele vai ocupar um espaço no estômago, ele vai distender o estômago e com isso o paciente vai ter aquela sensação de saciedade, vai liberar o hormônio da saciedade no cérebro, que é a grelina, e o paciente tem menos apetite, alimenta menos, absorve menos caloria e com isso ele perde peso. A questão do balão, quando você fala da questão da perda de peso, há como mensurar, por exemplo, vai depender do peso da pessoa ou já há uma estimativa certa em termos de porcentagem? Sim, Samuel. A perda média de peso é de 15% a 20% do peso inicial do paciente. Então, se a gente tem, por exemplo, um paciente que está com 100 quilos, ele vai perder, em média, aí, 15 a 20 quilos com a colocação do balão, desde que ele siga adequadamente, né, todas as orientações, desde que faça tudo direitinho. E a questão da adaptação? Eu acho que muita gente fica muito em dúvida. Será que eu vou me adaptar à questão do balão? Como é que é esse relato do paciente para a médica doutora Larissa?
Bom, Samuel, a adaptação é tranquila, até porque é um procedimento minimamente invasivo, né? Então é bem mais tranquila, por exemplo, do que uma cirurgia bariátrica, né? Do que um procedimento cirúrgico. No início, o paciente ele pode ter um certo desconforto, porque como o balão ele preenche ali mais ou menos 50% do estômago, o paciente fica com aquela sensação de saciedade, aquela sensação de que a barriga está cheia, de empachamento, às vezes pode gerar um pouquinho de desconforto, às vezes o paciente pode ter um pouco de náusea, eventualmente vômitos também, mas geralmente esses sintomas eles são transitórios, eles tendem a melhorar com o passar do tempo, à medida que o paciente ele vai se adaptando ao balão. A gente tem medicações também para auxiliar aí nessa transição, nesse período inicial, e é muito importante também a questão dietética. E no começo a gente vai começar com uma dieta mais líquida, aí à medida que o paciente for tolerando, que for melhorando, a gente vai progredindo para uma dieta pastosa, até chegar à dieta habitual do paciente. Então, via de regra, os primeiros dias são os mais difíceis, assim, o paciente fica mais sintomático, mas com o tempo ele vai se adaptando e é muito tranquilo. A Maria José, do bairro Danilo Passos, enviou uma pergunta hoje, bem pela manhã, quando nós fazíamos aqui uma chamada no Bom Dia Divinópolis. E até interessante a pergunta dela. Olá, Samuel, boa noite. Gostaria de saber da doutora Larissa se a questão do procedimento do balão tem que ser feito necessariamente no hospital. Procede aqui a pergunta da Maria José, como é que você pode ajudá-la? Ótima pergunta, obrigada pela pergunta. Sim, não necessariamente, a gente pode fazer no ambiente hospitalar, mas a gente pode fazer também a nível ambulatorial, né? A uma clínica, desde que ela tenha os recursos necessários para fazer isso com segurança. Então tem que ter uma equipe treinada para esse tipo de procedimento, né? Tem que ter os equipamentos, a medicação, para que a gente possa garantir segurança para o paciente. Mas é possível sim fazer a nível ambulatorial, inclusive nós fazemos na clínica. E inclusive tem a vantagem, né, de evitar o ambiente hospitalar, que por vezes pode ter um risco ali de contaminação, de doenças infecto-contagiosas, né? Mas é possível sim. Bom, com relação à questão da adaptação, como é que é esse acompanhamento nesse paciente e essa adaptação? Pode ser um pouco difícil ou não? Então, Samuel, a gente tem dois tipos de balão no mercado. A gente tem o ajustável e o convencional. O balão ajustável, ele é melhor porque a gente pode aumentar ou diminuir o volume de líquido que a gente infunde ali no balão, de acordo com a tolerância do paciente, de acordo com as necessidades do paciente. Então, por exemplo, o paciente colocou o balão e está muito sintomático, está com muita náusea, muito enjoo, muito desconforto abdominal, não está adaptando bem. A gente tira um pouco de líquido, reduz o volume do balão e o paciente tolera melhor. Ou o contrário também é possível. De repente o paciente tolerou muito bem, não está sentindo nada, mas não teve uma perda de peso tão bacana, tão dentro do esperado. Então a gente aumenta um pouquinho o volume desse balão para a gente aumentar a efetividade dele e melhorar a perda de peso. Então esse balão ele é muito interessante. O outro, se o paciente não adapta, a gente tem que tirar e o paciente infelizmente perde o balão. Então, eu particularmente gosto mais desse ajustável, justamente para a gente ir tateando, para a gente ir modificando ali de acordo com a tolerância do paciente. Muito bem. Com relação à questão do balão, já estou aqui recebendo mais perguntas. E é interessante, né? Existe alguma possibilidade de algum paciente querer colocar o balão instagástrico e não ser candidato a esse procedimento? Pode acontecer nesse caso? Como é que é feita essa avaliação? Sim, existem algumas contraindicações para a colocação do balão. Por exemplo, um paciente que tem uma hérnia de hiato muito volumosa, um paciente que tem uma doença do refluxo muito grave, pacientes com úlceras pépticas, gástricas, duodenais, paciente que já operou o estômago, paciente que tem algum problema de coagulação grave, algum problema clínico mais grave. Nesses pacientes pode ser que tenha assim uma ressalva. Mas o que é importante? A gente está sempre avaliando individualmente, né? Cada caso é um caso. De repente a gente pode tratar esse refluxo, tratar essa gastrite para depois colocar o balão. Então é sempre importante estar em contato com o médico, fazer uma avaliação bem integral para poder ver os riscos, os benefícios do procedimento, ver se você é um candidato a esse procedimento, se existe algum outro que se adeque melhor à sua realidade. Então existem contraindicações sim, mas é sempre importante a gente fazer a avaliação individualizada. Olá, Samuel, boa noite. Grande abraço, Samuel. Doutora Larissa, posso praticar exercícios? Quanto tempo após a introdução do balão instagástrico? É o Guilherme quem está fazendo aqui a pergunta. Obrigado, Guilherme, pela sua mensagem. Doutora Larissa Carregal vai te responder.
Ótima pergunta do Guilherme também. Não só pode, como deve, Samuel. O balão, ele é um dos artifícios, um dos recursos que a gente tem hoje no arsenal para tratar a obesidade. Mas o balão por si só não faz milagre, né? Ele vai auxiliar, ele é um adjuvante, ele auxilia muito, mas o paciente ele tem que manter uma dieta adequada, tem que ter a prática de atividades físicas, porque do contrário a gente pode ter um resultado abaixo do esperado. Então, não só pode, como deve sim praticar atividade física, e a gente pode fazer precocemente, assim que o paciente estiver sentindo bem, porque como eu falei no início, pode ter um desconfortozinho abdominal, pode ter um pouquinho de náusea, mas o paciente estando bem já pode voltar imediatamente para a atividade física, o que vai ser ótimo também para a questão da perda de peso. Em média, quanto tempo a pessoa pode ficar com o balão? Tem uma medida certa? Existe sim, a gente tem balões no mercado de 6 e de 12 meses. Mais comum é dos 12 meses, ficar um ano aí com o balão e juntamente com o balão, né, fazer o acompanhamento nutricional, fazer a prática de atividade física, tem um acompanhamento psicológico também, é interessante. E aí, ao longo desse ano, a gente tem um resultado bem satisfatório, bem bacana. Bacana. Seria minha próxima pergunta. Não é apenas a questão do ato do procedimento de colocar o balão e ter aí uma expectativa da perda de peso. Existe todo um acompanhamento. Esse paciente, ele vai com uma frequência todo mês, de cada 2 meses? Como é que é esse acompanhamento que você fica vendo mais de perto esse tipo de paciente depois desse procedimento? Isso mesmo, Samuel, a gente faz um acompanhamento bem de perto, o ideal mesmo são avaliações mensais e essa avaliação é multidisciplinar também, a gente tem uma equipe que é especializada para lidar com isso. Então a gente tem o médico, né, que vai fazer o acompanhamento clínico, vai fazer o controle do balão, vai fazer os exames, avaliar a situação clínica do paciente, tem o nutricionista que vai fazer uma dieta específica para aquele paciente, uma dieta hipocalórica, uma dieta que se ajuste à realidade do balão e se ajuste também à realidade, às necessidades, ao gosto do paciente. A gente tem também o psicólogo, que é um trabalho muito importante, porque o emagrecimento é uma mudança de hábitos, né? Então o paciente ele tem que estar preparado, ele tem que ter esse respaldo psicológico para mudar essa realidade. A questão da atividade física também, muito importante. Então esse acompanhamento é multidisciplinar e é feito com essa periodicidade aí, idealmente a cada mês. E existe algum tipo de contraindicação no que diz respeito ao balão? Sim, algumas... Nós já falamos sobre isso, né? Isso. Mas tem mais perguntas aqui sobre essa questão da contraindicação. Isso. O paciente que tem, por exemplo, uma gastrite, uma doença do refluxo, é importante a gente tratar essas doenças de base primeiro. Por quê? Porque o balão ele vai distender o estômago. Ele distendendo o estômago, ele aumenta a pressão intraabdominal. Então, a tendência ali é do paciente ter mais refluxo, piorar talvez um pouco a gastrite. Então, por isso que é importante esse acompanhamento, para a gente tratar a primeira condição de base, tratar o refluxo, tratar a gastrite, manter esse acompanhamento durante o período que o paciente estiver com balão, para a gente poder contornar essas contraindicações que são relativas, né? Não são absolutas. E também o estômago operado, né, que pela limitação ali mecânica mesmo, né, como o estômago operado ele tem um volume menor, parte do estômago ele é excluso ali na cirurgia, então talvez ele não vai comportar o balão com o volume que ele tem. Então, assim, tem que ser avaliado individualmente, mas são algumas contraindicações aí para o procedimento. Bacana. E para a gente fechar esse primeiro bloco, porque o Túlio já está me avisando aqui que nós temos que chamar o nosso primeiro e breve intervalo comercial, o paciente, ele fica um pouco receoso e ele pergunta muito sobre a questão das possíveis complicações que podem acontecer? Sim, a gente sempre é bom, né, a gente citar as complicações. O balão ele é um método muito seguro, a taxa de complicação é muito baixa, mas elas existem. Então o paciente tem que estar ciente daquilo ali, até mesmo para ele saber como lidar. Né? As complicações mais comuns que a gente tem no início é a desidratação, a perda de eletrólitos, porque às vezes o paciente vai vomitar, então pode ser que vai precisar de uma reposição volêmica, de um soro na veia, é a complicação mais comum. Mas existem outras, né? Como a gastrite, o refluxo, justamente por essa questão de aumentar o volume do estômago, por distender o estômago. Uma complicação rara, mas que pode acontecer, é a migração do balão. Então, o balão sai do estômago e vai parar no intestino, eventualmente podendo causar ali uma obstrução intestinal, mas isso é muito raro. E uma outra complicação que pode ocorrer é a ruptura do balão.
E como que o paciente sabe que isso aconteceu? A gente tem um corante que a gente infunde ali na solução do balão. E então, se isso acontecer, se o balão se romper, o paciente vai começar a fazer xixi, a urinar na cor azul. Então, o paciente já sabe que alguma coisa está errada e ele deve prontamente procurar o médico para fazer a retirada do balão. Esse é um indício para a gente de que o balão sofreu uma ruptura. Bacana, nós estamos ao vivo nesta terça-feira, hoje é dia 25 de abril, é a última terça-feira do mês. Com muito prazer nós estamos recebendo hoje a doutora Larissa Carregal. Ela que é médica cirurgiã geral, nós estamos falando sobre a questão do balão intragástrico. Vamos falar também sobre a questão dos exames endoscópicos, colonoscopia, vamos falar sobre a endoscopia. É o nosso primeiro e breve intervalo, daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje. Por que ficar esperando na fila? Meu nome é Iva, e sou a atendente virtual da Unimed Divinópolis. Posso te ajudar com autorização de guias, segunda via de boletos, guia médico, orçamento e outros serviços. Me chame a qualquer momento no WhatsApp ou no site. Aqui tem gente, aqui tem agilidade, aqui tem Unimed. De volta ao vivo nesta terça-feira. Na semana passada nós tivemos aqui a reprise do programa, uma vez que nós estávamos em São Paulo participando da Meia Maratona de São Paulo. O Túlio vai colocar umas fotos aí pra gente aí agora. Esse evento aconteceu em São Paulo no último dia 16, na Praça Charles Miller, no Pacaembu. Para os amantes da corrida de rua, outros eventos estão sendo programados para São Paulo. Meia de São Paulo vai acontecer agora em julho e também a Meia Maratona do Rio de Janeiro em junho. Muito obrigado aí ao Túlio por essa observação. Na nossa dica de saúde de hoje é sobre a questão do Pilates. Eu conversei com a fisioterapeuta Caroline Ribeiro. É uma curta gravação que o Túlio coloca pra gente. E no quadro Dica de Saúde do programa Amostra Grátis, eu vou conversar hoje com a Carolina Ribeiro, ela que é fisioterapeuta e instrutora de Pilates. Carolina, programa Amostra Grátis, TV Candidez, boa noite. Por que praticar o Pilates e quais são os seus benefícios? Boa noite. Boa noite, Samuel. Boa noite, pessoal do programa Amostra Grátis. O Pilates é uma atividade física sem impacto articular, com vários benefícios, como ganho de flexibilidade, ganho de massa muscular, ganho de coordenação, equilíbrio, principalmente em pacientes idosos, que têm um índice alto de queda, né? Então o equilíbrio ele ajuda nessa prevenção. E já que você falou na questão do idoso, pessoas de qualquer idade podem praticar o Pilates ou existe algum tipo de restrição? Sim, Samuel. Pessoas de todas as idades podem praticar o Pilates, desde criança para ajudar na postura, né, como idosos também. Principalmente igual essa questão da queda, que o Pilates trabalha bem, né, evita queda através do equilíbrio. Carol, e com relação à questão do ganho da qualidade de vida de quem inicia a prática do Pilates, pela sua experiência como professora de Pilates, o que você mais ouve dos alunos com relação à melhora no dia a dia e talvez até mesmo para a prática do esporte? O paciente relata bastante a melhora na postura, melhora no desenvolvimento das suas atividades de vida diárias. Praticantes também de esporte relatam uma melhora boa, praticantes de corrida, de natação, de diversos esportes. Bom, para quem nunca ouviu falar o Pilates, sempre fica uma dúvida. Como é que é essa aula inicial? Então, na primeira aula, o paciente agenda aqui o seu horário na clínica. A gente faz uma variação para
criar um objetivo, né, e um plano de tratamento para esse paciente. Dentro do objetivo do paciente, a gente cria um programa adequado de exercício específico para a idade, pelo objetivo, né, de cada um. Ô Carol, agora para finalizar esse nosso bate-papo nessa dica de saúde, muita gente chega aqui às vezes num ambiente como esse do Pilates sem muita informação. As pessoas têm muita dúvida, achando que Pilates é algo meio leve, ou às vezes achando que é algo meio forte. Qual é a principal dúvida que chega na pessoa num ambiente como esse, por exemplo? A principal dúvida, né, a pessoa já tem essa crença de achar que o Pilates é só alongamento. E não é, o Pilates ele é um exercício físico, né? Existe muito ganho de força mesmo, né? Ganho de massa muscular com essa atividade. Né? Então ele é uma atividade como qualquer outra, principalmente às vezes a pessoa tem um receio, não gosta de musculação, o Pilates é bem indicado também. Carol, muito obrigado por essa entrevista. Muito obrigada, Samuel. Foi o nosso... Muito obrigada, pessoal de casa. Bom, foi o nosso quadro Dica de Saúde desta terça-feira aqui pela TV Candidez. E antes de voltarmos com a nossa entrevistada dessa noite, a doutora Larissa Carregal, dizendo para você que a Megascan não vai funcionar na próxima segunda-feira, ressonância magnética. Mas me informava aqui agora que vai ser um atendimento normal já na terça a partir de 7 da manhã. Obrigado aí ao Túlio. De volta com a doutora Larissa Carregal, médica cirurgiã geral, ela que também faz vários outros procedimentos e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Doutora Larissa, nesse segundo bloco, eu sempre gosto aqui de destacar um pouco mais do profissional que aqui está e a sua história de vida. Como é que é a história, não estou nem falando aqui ainda inicialmente da doutora Larissa, mas sim da Larissa, estudante ainda aqui em Divinópolis. Como é que foi a sua história de vida? Você nasceu em Divinópolis e como é que foi a sua caminhada rumo à parte estudantil? Nasci, sou daqui de Divinópolis, Samuel, nascida e criada. Meus pais são daqui também. Minha mãe era, né, agora já aposentou, mas era professora. Meu pai trabalhou muitos anos na CEMIG, era eletricista. E sempre gostei muito de ler, sempre fui muito dada aos estudos. E aí resolvi fazer medicina, consegui uma bolsa de estudos, me formei, fiz faculdade na Universidade de Itaúna. Posteriormente, me mudei para Belo Horizonte, onde eu fiz a minha residência médica, minha especialização no Hospital Julia Kubitschek, fiz cirurgia geral e depois fiz mais uma especialização em endoscopia digestiva. Me formei e voltei para Divinópolis e tenho estado aqui desde então, trabalhado aqui na minha cidade natal, na região aqui. E inaugurou recentemente, praticamente no início desse ano, a sua clínica que fica aqui na Avenida Getúlio Vargas 795, no 9º andar, na sala 901. O que compõe esse espaço e que, por sinal, ficou muito bem qualificado e tem uma acolhida muito interessante? Você pode falar para a gente o que é oferecido ali? Claro, nós inauguramos agora, no final de janeiro, né? Estou muito feliz, a realização de um sonho mesmo. E foi tudo ali pensado com muito carinho, para estar oferecendo sempre o melhor para o paciente, né? Segurança, conforto, o melhor atendimento possível. E lá a gente realiza exames endoscópicos, a endoscopia digestiva alta, colonoscopia, tanto na parte diagnóstica como na parte terapêutica endoscópica também. A gente tem os atendimentos em gastroenterologia, né, para diagnóstico, tratamento das doenças do estômago, do intestino. Também tem a parte de atendimentos voltados para a cirurgia geral, né, eu faço meus pós-operatórios lá na clínica. A cirurgia ambulatorial a gente faz lá também. Então a gente está bastante bem equipado para atender o paciente ali da melhor forma possível. Bacana. E como é que é uma médica? Porque eu não sei se eu vou falar aqui um pouco fora do contexto, mas às vezes muita gente pode achar que não é muito normal uma médica cirurgiã. E como é que foi essa escolha pela cirurgia geral inicialmente? Você conhece também outras médicas que também são mulheres e que são cirurgiãs também? Como é que foi essa aceitação sua como médica cirurgiã? Assim, historicamente a área cirúrgica sempre foi uma área mais masculina, né? Sempre mais dominada ali pelos homens, mas isso tem mudado, viu, Samuel? Cada vez mais tem tido mulheres aí na área cirúrgica. Sempre, desde que eu entrei para a faculdade, sempre foi a minha principal área de interesse. Eu sempre gostei muito de estudar anatomia, como é que funcionava ali o corpo. Sempre tive essa curiosidade de estar ali vendo, né, o intra-abdominal, os órgãos por dentro. Sempre achei isso muito fascinante. E foi o que me encantou assim, pela cirurgia. Foi daí que eu
que eu decidi seguir esse rumo, né, da minha carreira. E realmente, assim, a gente às vezes tem um pouquinho de dificuldade, porque o pessoal não aceita bem, né? Fala, mas é difícil ter mulher na cirurgia, mas isso aí acho que está cada vez mais comum, acho que as mulheres estão cada vez mais dominando áreas que historicamente são denominadas masculinas, né? Que legal, que bacana. Vamos reforçar aqui na Getúlio Vargas 795-901, o site é doutora DRA, larissacarregal.com. WhatsApp para quem... Agora há pouco o João Bosco pediu aqui o contato, que é o 988137735. O Instagram também, vamos confirmar? @doutora Larissa Carregal. Que legal, que bacana. Só confirmar aqui, 988137735. Já o Túlio vai colocar para a gente aqui. Sobre o balão, após a retirada do balão, pode haver recuperação do peso perdido com satisfação por parte do paciente? Pode sim, Samuel. Então, o balão ele é um adjuvante aí, né? Ele é mais uma arma aí no arsenal terapêutico que a gente tem para tratar a obesidade, mas é importante, juntamente com o balão, o paciente mudar os hábitos de vida, ter uma alimentação adequada, equilibrada, né? Uma alimentação mais restritiva no sentido de carboidratos, de gorduras, mais saudável mesmo, ter a prática de atividade física. Então, o paciente ele tem um resultado bom ao longo desse ano, mas depois que a gente tira o balão, ele tem que manter esses hábitos, porque se ele retorna à rotina, ao estilo de vida anterior, pode sim, infelizmente, haver o reganho de peso. Então, o balão ele é justamente um pontapé inicial, né? Ele é o começo da caminhada, ele vai ajudar a perder peso de forma mais efetiva, mais rápida, ele vai ajudar o paciente a ter essa mudança de hábito de vida, mas é uma coisa que tem que ser uma constante. Mesmo depois da retirada do balão, o paciente deve continuar mantendo esses hábitos, esse estilo de vida mais saudável, para ter essa perda de peso a longo prazo, né? Para manter esses resultados a longo prazo. Bacana. Na sua clínica também, você falou agora há pouco, já adiantava um pouco no primeiro bloco, que são feitos a endoscopia e a colonoscopia. São exames seguros? Vamos falar um pouquinho sobre esses dois exames? São sim, Samuel, são exames muito seguros, eles são feitos sob sedação, né? Então a gente administra drogas por via endovenosa, então o paciente ele não sente dor, não sente desconforto, ele dorme durante o exame todo. E nesse período do exame ele é constantemente monitorizado, função cardíaca, saturação de oxigênio, a gente tem um médico anestesista que fica ali também auxiliando a gente nos exames, que vai estar monitorizando o paciente o tempo todo, e a gente tem todos os recursos, todos os aparatos para eventualmente, se tiver alguma intercorrência, a gente poder lidar com isso. Então, é uma coisa que a gente preza muito, é a segurança do paciente. E hoje em dia são exames muito seguros e muito importantes aí para o diagnóstico precoce de várias doenças, né, para o tratamento, para melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Então, são exames importantíssimos. Muito bem, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a questão da colonoscopia. Estou recebendo aqui pergunta, muita gente um pouco aterrorizado com relação ao preparo da colonoscopia. Mas eu tenho aqui uma pergunta do José Carlos, ele pergunta sobre a questão da endoscopia, se o preparo é um pouco mais fácil e como é que deve ser o procedimento antes de fazer o procedimento aí da endoscopia. Obrigado, Zé Carlos, pela sua mensagem. Obrigada, Zé Carlos. É sim, o preparo da endoscopia ele é mais simples, né? Basicamente, a gente tem que ter o período aí de jejum, são de 8 horas, sem ingerir nenhum tipo de alimento, nem tomar líquido. Antes do exame também o paciente toma o Luftal, a simeticona, para tirar as bolhazinhas de ar que estão ali no estômago. E é um exame muito rápido, dura em média aí uns 10 minutos. O paciente fica um pouquinho mais na clínica para recuperar da sedação, porque fica um pouquinho sonolento. Mas é um exame muito rápido e o preparo é bem tranquilo, é só o jejum mesmo. Com relação à endoscopia, você pode listar para a gente, doutora Larissa Carregal, quais são as doenças que podem ser detectadas nesse exame? Claro, então a endoscopia, ela permite que a gente visualize os órgãos do trato digestivo superior, que são o esôfago, o estômago e a primeira parte do intestino, que é o duodeno. Então, a partir desse exame, a gente pode diagnosticar várias doenças que acometem esses órgãos, como, por exemplo, a doença do refluxo gastroesofágico, a esofagite, que é a inflamação do esôfago, né, por refluir conteúdo ácido do estômago para o esôfago, às vezes acaba ferindo ali, gera uma inflamação local. A gastrite, né, que é uma doença tão comum hoje, a doença da atualidade, né, do estresse, da alimentação inadequada. As úlceras gástricas, úlceras duodenais,
renais. Então, tem N doenças que a gente pode diagnosticar. Esse exame permite também a gente fazer biópsias. Então, através da biópsia, a gente pode fazer a pesquisa do H. pylori, que é a bactéria vilã aí do estômago, né, que está muitíssimo relacionada com a gastrite. Então, é muito importante a gente pesquisar essa bactéria para poder tratar o paciente de forma adequada. Então, é um exame muito completo, assim, que permite diagnóstico de inúmeras doenças. Quem é que pode fazer endoscopia, quem é que deve fazer e a partir de que idade é permitido? Então, Samuel, não tem muito uma idade pré-definida. Até criança mesmo, às vezes a gente precisa fazer, sabe? Tem várias indicações, né? Se o médico estiver suspeitando de algumas dessas doenças do trato gastrointestinal superior, mas tem algumas, assim, que a gente tem que ficar mais atento, que é o que a gente chama dos sinais de alarme, que é aquele paciente que está, por exemplo, vomitando sangue ou está com sangue nas fezes, um paciente que está perdendo peso de forma não proposital, o paciente está alimentando normal, não está fazendo dieta e está emagrecendo, o que pode estar acontecendo? Um paciente com anemia, aquela anemia crônica que trata, toma remédio e a anemia nunca melhora, então tem que estar investigando de onde que está vindo essa anemia. Paciente com dor de estômago, aquela dor de estômago persistente, intensa, que está sempre ali, o paciente está sempre refém ali de analgésico. Então, esses casos, principalmente, é importantíssimo a gente fazer endoscopia para avaliar o que pode estar acontecendo, para ter um diagnóstico. Mas, assim, as indicações são inúmeras e não existe limite de idade, não. Até criança, às vezes, tem indicação de fazer. Olá, Samuel, boa noite. Gostaria que a doutora Larissa comentasse sobre a questão da recuperação da endoscopia. A pessoa pode sair e dirigir logo depois do exame ou existe alguma observação? Obrigado, telespectadora. Não quis se identificar, não tem problema. Importante que você possa participar conosco ao vivo nessa terça-feira aqui pela TV Candidez. O paciente não pode dirigir e, gente, sempre que for fazer a endoscopia tem que estar com acompanhante por causa da sedação, né? Que a gente faz remédio na veia para o paciente poder dormir, para não sentir dor, desconforto durante o exame. E essa sedação, ela pode ter um efeito residual. Então, a pessoa pode ficar sonolenta aí durante o dia. Então, a gente não indica dirigir, trabalhar, assinar documentos importantes. É um dia para ficar mais quieto em casa mesmo, recuperando o exame. E essa questão da endoscopia, seria muito ousado dizer também que ela pode fazer algum tipo de observação até tumores iniciais? Sim, exatamente, Samuel. Pode sim fazer o diagnóstico, né? Às vezes a gente pode detectar algum pólipo, a gente pode fazer a retirada endoscópica desse pólipo, tumores também, que a maioria dos tumores em fase inicial, eles são assintomáticos, né? Então, esses exames de rastreamento é que vão permitir a gente ter uma detecção precoce. E quanto mais precoce a gente descobre, a gente diagnostica um câncer, melhora o prognóstico, melhora a taxa de cura, menos agressivo é o tratamento. Então, é um exame importantíssimo, sim, até nesse sentido de prevenção, de câncer, de diagnóstico precoce. Muito bem, a gente está conversando hoje com a doutora Larissa Carregal, ela é médica e cirurgiã, estamos falando sobre a questão do balão instagástrico, extragástrico, estamos falando também sobre a questão da endoscopia, colonoscopia e pequenas cirurgias. Tem aqui uma pergunta sobre a questão da pequena cirurgia. Olá, Samuel, boa noite. Tive o diagnóstico de pólipos na vesícula, são pequenos, 3,7. No total são 4 pequenos pólipos. Inicialmente o médico que fez o exame acha que não deveria operar. Qual que seria a opinião da doutora Larissa Carregal sobre pólipos na vesícula? Certo, então, novamente cada caso é um caso, né? A gente tem que fazer uma avaliação individualizada. Os pólipos na vesícula, quando eles são assintomáticos, quando o paciente descobriu por acaso, foi fazer um ultrassom de rotina e achou esse pólipo, mas não sente dor, não sente nada, e os pólipos são pequenos, menores que 1 centímetro, a gente pode sim fazer um acompanhamento com ultrassonografia anual. Então a gente vai acompanhar, se eventualmente esse pólipo estiver crescendo, estiver aumentando de tamanho, aí sim a gente tem indicação cirúrgica. Se não, se ele estiver mantendo, a gente pode manter o acompanhamento. Agora, é diferente, por exemplo, de uma paciente que tem dor abdominal, que quando alimenta sente aquele empachamento, que tem sintoma dispéptico, que tem cólica, que tem dor. Nesses pacientes que são sintomáticos, mesmo pólipos pequenos, a gente indica cirurgia para retirada da vesícula. O pólipo na vesícula, ele é proveniente de colesterol? Ele é proveniente de que seria isso, esse pólipo pequeno e que às vezes não apresenta um crescimento muito vantajoso?
Tem sim, tem os pólipos, né, de colesterol, que é o acúmulo de colesterol ali na parede, a gente chama de colesterolose, e a gente tem os pólipos que são adenomas. O que é isso? São células, são glândulas da vesícula que replicam além do normal e formam os pólipos, formam essas projeções na parede da vesícula. Os pólipos adenomatosos, geralmente eles têm um risco maior de vir a evoluir com alguma displasia, com alguma mutação, e com o tempo pode vir a evoluir para um câncer. Então esses a gente fica mais atento. Já os de colesterol, a gente pode ficar mais tranquilo, a gente pode fazer um acompanhamento mais clínico mesmo. E ele tem um formato diferente de um para o outro? Pelo ultrassom, é difícil a gente diferenciar um do outro. Os adenomas, os pólipos adenomatosos, geralmente eles são maiores do que 1 centímetro. Por isso que geralmente a gente indica cirurgia nesses maiores. E os menores a gente pode fazer esse acompanhamento. Bacana, para você que está acompanhando, hoje a gente está recebendo a doutora Larissa Carregal. Ela é médica cirurgiã aqui em Divinópolis, é uma divinopolitana que pela primeira vez passa aqui pelo programa Amostra Grátis da Saúde. Túlio também avisando que a gente tem que chamar o nosso segundo e breve intervalo, daqui a pouco a gente volta e no próximo bloco a gente vai focar um pouco mais na questão da colonoscopia. Daqui a pouco a gente volta. Por que ficar esperando na fila? Meu nome é Iva, e sou a atendente virtual da Unimed Divinópolis. Posso te ajudar com autorização de guias, segunda via de boletos, guia médico, orçamento e outros serviços. Me chame a qualquer momento no WhatsApp ou no site. Aqui tem gente, aqui tem agilidade, aqui tem Unimed. De volta ao vivo nessa terça-feira, a gente tem sempre falado aqui como dica de turismo sobre o Natal Luz de Gramado, que está confirmado para o dia 26 de outubro, vai dar numa quinta-feira, mas também está confirmado o Sonho de Natal. São duas das principais cidades que compõem a Serra Gaúcha e que vão apresentar agora, na última semana de outubro, o maior e melhor período da Serra Gaúcha. O Natal Luz de Canela está confirmado, vai ser no dia 28 de outubro, vai dar num sábado. E toda a Serra Gaúcha já está preparada para esse grande evento. Deixa eu dizer para você da Clínica Audição em Foco, que está aqui na Rua Paraíba, 465, com o telefone 3222-4088. Eu conversava hoje com a Isabela Bonelli, vamos providenciar uma gravação de uma dica de saúde e muito provavelmente ela vai estar conosco de volta aqui no estúdio da TV Candidez. Um abraço para toda a equipe da Clínica Audição em Foco, aqui na cidade de Divinópolis. Ô Túlio, obrigado aí, confirmando para você que na próxima terça-feira nós teremos aqui uma pessoa do Complexo de Saúde São João de Deus. Eu conversava hoje com a assessoria de imprensa e, portanto, na próxima terça-feira. Mas durante a semana a gente vai fazer aqui mais chamadas. De volta com a minha entrevistada dessa noite, eu estou recebendo hoje com muito prazer a doutora Larissa Carregal. Ô Túlio, provavelmente pelo volume de perguntas aqui, a gente vai até por volta de 21h55. Vamos tentar fazer todas as perguntas aqui. Ô, doutora Larissa, chamou muita atenção hoje quando eu participava do Bom Dia Divinópolis também, falava da questão da colonoscopia. Nós tivemos agora recentemente 3 casos de pessoas conhecidas do meio artístico, a Preta Gil, o cantor Conrado e também a Simoni, que foi uma cantora aí infantil na época do Balão Mágico. E os 3, apenas um Conrado que tem 55 anos e os 3 na faixa dos 50 para baixo foram diagnosticados com câncer de intestino. Por que
tão cedo e aparecendo câncer tão cedo em pessoas tão jovens. Você tem também essa mesma percepção? Sim, Samuel, a gente tem notado aí um aumento, né, nos casos de câncer de cólon, principalmente em pacientes mais jovens. E a gente atribui muito isso ao estilo de vida mesmo, né? Alimentação, muito rica em alimento condimentado, em nitrato, em ultraprocessados, uma baixa ingesta de fibras, de frutas, de verduras, uma dieta mais voltada para a carne vermelha. E isso aí é considerado um fator de risco para o câncer de cólon e a gente tem notando cada vez mais diagnósticos em idades mais jovens, né? Pacientes mais jovens tendo esse tipo de diagnóstico. Bom, se falava assim em colonoscopia, eu acho que há 10, 15 anos atrás, há 20 anos, eu não sei se você concorda, e antes mesmo de você começar a sua graduação, quando se falava em colonoscopia, se pensava numa pessoa bem mais idosa, acima de 60 anos. Isso está caindo cada vez mais. Vamos explicar para quem está nos acompanhando o que é colonoscopia, um exame que você fazia esse procedimento muito bem feito lá na sua clínica? É verdade. Bom, a colonoscopia é um exame feito sob sedação, o paciente dorme durante o exame todo, um exame que não é indolor, não tem desconforto, e a gente passa um aparelho, né, o colonoscópio, pelo ânus, introduz através do ânus, e ali a gente vai conseguir visualizar o intestino grosso todo até o finalzinho do intestino delgado. E nisso a gente consegue visualizar eventualmente algum tumor, pólipos, divertículos, a gente consegue diagnosticar diversas doenças do aparelho intestinal. E hoje em dia os guidelines mais recentes indicam a realização da colonoscopia a partir dos 45 anos de idade para os pacientes que são assintomáticos. Eventualmente, se o paciente tiver algum sintoma, algum sinal de gravidade, mais cedo, né, a gente deve fazer esse exame. E também para aqueles pacientes que têm história familiar, pacientes que têm caso na família de câncer coloretal, a gente indica começar o rastreio, começar o exame 10 anos antes da idade de diagnóstico do familiar. Então, por exemplo, se o paciente tem um irmão que foi diagnosticado com câncer de intestino aos 50 anos de idade, esse paciente ele deve começar a fazer o rastreamento, começar a colono com 40 anos de idade. Então, sempre 10 anos menos, e cada vez isso aí está mais precoce, justamente para a gente pegar esses casos, né, em estágios mais precoces e de pacientes mais jovens também, né? E toda essa preocupação em se fazer o exame da colonoscopia é porque, na maioria das vezes, o câncer de intestino ele não apresenta nenhum tipo de sintoma? Podemos ir nessa linha? Inicialmente, nos casos mais precoces, geralmente eles são assintomáticos. Eles vão dar sintoma quando eles já estão mais avançados, que aí o paciente pode ter, por exemplo, um sangramento, pode ter o intestino ficar mais preso, ter as fezes afiladas, a barriga começar a inchar, distender, ter vômito, às vezes chegando ao ponto até de obstruir o intestino mesmo, o paciente não consegue evacuar, não consegue soltar gases, nada. Mas isso em estágios mais avançados, né? Em estágios mais precoces, normalmente não tem sintoma nenhum. Por isso mesmo a importância de fazer o exame de rastreamento. Então, mesmo aquele paciente que não tem sintoma nenhum, não tem caso na família, deve fazer o exame para rastreamento, né? Para observar se não tem nenhum pólipo, nenhuma lesão que possa vir a evoluir para um câncer, né? Para a gente fazer esse rastreamento aí, a gente está atento a isso o quanto antes possível. Olá, Samuel, boa noite. Gostaria que a doutora Larissa falasse sobre a questão do sangue oculto nas fezes. Hemoglobina deu boa, deu acima de 14. Não tem anemia. O que poderia ser o sangue oculto? O telespectador também não quis se identificar, não tem problema. A doutora Larissa Carregal, que está ao vivo aqui no estúdio da TV Candidez, no Amostra Grátis, vai responder para você. O sangue oculto nas fezes é uma das indicações mais comuns que a gente tem para colonoscopia. Na maioria dos casos, ela se deve a doenças benignas, né? Principalmente as doenças artificiais, hemorroida, fissuras, doenças da região perianal. Mas é importante sim fazer a colonoscopia para a gente descartar justamente causas mais graves, né? Um tumor, um divertículo, uma malformação arteriovenosa que pode estar causando esse sangramento. Então, via de regra, é importante sim fazer o exame de colonoscopia nos casos de sangue oculto nas fezes, justamente para descartar causas mais graves de sangramento. Mesmo o paciente estando com a hemoglobina boa, mesmo não dando anemia, é importante fazer o exame. Muito bem, vamos falar sobre a questão dos pólipos no intestino, porque muita gente às vezes fica em dúvida.
É algo que é aterrorizante, é de se preocupar com a questão dos pólipos ou não? Como é que a médica, a doutora Larissa Carregal, explica a questão dos pólipos no intestino? Então, os pólipos, né, no mesmo sentido, assim, no mesmo raciocínio lá da vesícula, eles são projeções da mucosa do intestino que ocorrem por proliferação anormal das células, das glândulas do intestino. Os pólipos intestinais, eles devem sempre ser removidos, porque, via de regra, eles são lesões pré-cancerígenas. Se a gente deixa esse pólipo, com o tempo ele pode ir evoluindo, pode sofrer mutação, sofrer algum grau de displasia e, eventualmente, esse pode evoluir para um câncer coloretal. Então, a maioria dos pólipos a gente consegue tirar por colonoscopia e é importante, sim, tirar justamente para inibir, para cortar essa progressão da doença. A gente tira por colonoscopia, a gente manda essa peça para análise lá pelo patologista no microscópio. Ele vai definir qual que é o tipo desse pólipo e a partir dessa definição a gente vai definir um plano terapêutico para o paciente. Então, com qual periodicidade ele vai ter que fazer a colono, quão frequente que vai ter que ser esse acompanhamento, para evitar que esses pólipos possam progredir para doenças mais graves. Bom, o seu papel é o papel da médica cirurgiã, né, de fazer o exame e também de cirurgiã. Mas depois de diagnosticado o câncer de intestino, por exemplo, por que em alguns casos há uma indicação de um tratamento mais severo com quimioterapia e radioterapia e em outros casos se resolve simplesmente com uma cirurgia? Simplesmente é um modo de dizer, né? Mas se resolve com uma cirurgia. Por que é essa diferença? Então, Samuel, a maioria das vezes, então, a gente vai fazer esse diagnóstico do câncer coloretal através da colonoscopia, né? Através do próprio exame, a gente colhe biópsias, a gente pega fragmentozinhos ali daquela lesão, a gente vai mandar essa lesão para o patologista, ele vai analisar, vai determinar se realmente é um câncer, qual que é o tipo histológico desse câncer, qual que é o prognóstico, qual que é o grau de agressividade, e o paciente estando com o diagnóstico, a gente parte para o estadiamento. O que é isso? A gente vê o quão esse tumor está avançado ali localmente, se ele pega só o intestino, se ele pega órgão que está do lado, se ele já tem sinal de doença, de metástase à distância, e o tratamento vai depender muito desse estadiamento. Então, tumores mais precoces, a gente trata com cirurgia, remove uma parte do intestino, aquela parte que tem ali o tumor, e às vezes, por si só, isso já é terapêutico. Outras vezes não, caso de doença mais avançada, às vezes a gente vai precisar de uma químio, de um outro tipo de terapia para auxiliar aí na cirurgia. Outras vezes, às vezes nem tem indicação cirúrgica, vai ser só medicamentosa. Então vai depender muito do tipo do tumor e do grau de estadiamento, ou seja, do quanto esse tumor está avançado ou não, o quanto ele é precoce. Olá, Samuel, boa noite. Eu gostaria de saber a opinião da doutora Larissa, se comer muita pimenta pode agredir aí a parede do intestino e provocar algum tipo de sangramento, mesmo oculto. Deixa eu ver aqui quem está se identificando. Jacira do Centro. Obrigado, Jacira, pela sua mensagem. Doutora Larissa Carregal vai te responder. Sim, Jacira, a gente tem alguns alimentos que são considerados mais irritativos para o estômago. E a pimenta é um deles. Pimenta, alimentos muito condimentados, com muito tempero, alimentos ultraprocessados, alimentos ricos em cafeína, como refrigerante à base de cola, café, chocolate, chamate. Esses alimentos todos, de uma forma geral, eles são mais irritativos para o estômago. O que isso significa? O paciente que já tem uma gastrite, que já tem uma doença de base, é bom evitar. Se você come moderadamente e está tudo tranquilo, não tem nenhum sintoma, não tem por que suspender. Mas, se você já tem algum grau de doença, já tem uma gastrite, é interessante reduzir esse tipo de alimento para evitar justamente piorar essa doença, piorar os sintomas. Olá, Samuel, boa noite. Colonoscopia pode ser feita somente no hospital ou a clínica também pode fazer? Obrigado pela sua pergunta. A doutora Larissa vai te responder. Pode ser feito também em ambiente ambulatorial, em clínicas, desde que a clínica tenha os recursos, né, para fazer esse tipo de exame. Desde que tenha recursos pessoais, equipe capacitada, equipe treinada, desde que tenha os medicamentos, os equipamentos, pode ser feito sim a nível ambulatorial. Exceto aqueles pacientes que já têm mais problema de saúde, já têm uma condição mais debilitada. Nesses casos, talvez seja interessante fazer no hospital, pelo suporte que vai ter ali maior no hospital, né, uma vaga de CTI, caso seja preciso, mas de uma forma geral é possível sim fazer fora do ambiente hospitalar. Bom, muita gente agora fica se perguntando com relação ao temido preparo para colonoscopia.
Qual que é a orientação? Evidentemente que você deve ter todo um rito ali a ser seguido, né? Toda uma programação, mas qual que é a orientação da médica com relação a essa questão desse preparo da colonoscopia e quem fica evitando às vezes por conta desse preparo? Samuel, ainda hoje a gente nota que tem muito tabu, né, muito medo acerca da colonoscopia. Às vezes o pessoal tem vergonha também, mas, gente, é um exame muito tranquilo. É um exame que é feito sob sedação, então você não vê nada. Você vai dormir o exame todo, não vai sentir dor, não vai ter nenhum desconforto, não vai sentir nenhum constrangimento. Realmente, o que é um pouquinho assim mais chato, vamos dizer assim, é o preparo, né? Porque é o preparo para limpar o intestino. Então, a gente faz uso de medicamentos que vão dar uma diarreia, que vão soltar esse intestino, para o cólon estar bem limpinho para a gente fazer o exame e poder detectar pólipos, doenças, alterações da mucosa. Mas não é nenhum bicho de 7 cabeças não, gente, é tranquilo. Mais ou menos 1 a 2 dias antes do exame, a gente faz uma dieta mais livre de resíduos, né? Uma dieta pobre em fibras. Então, a gente deve evitar carne, fruta, derivado de leite. A gente vai fazer uma alimentação mais leve, mais à base de líquidos, claros. E, além disso, fazer o uso das medicações laxativas. Muito bem, ou seja, mas quem for fazer a colonoscopia tem que ficar atento a essa questão aí desse preparo, né? E seguir bem, porque se fizer um preparo adequado, o resultado do exame, ele tende a ser muito positivo para o próprio médico e para o paciente também. Com certeza, o preparo ele é fundamental, porque se você faz um exame num colo sujo, né, que a gente fala, que tem ali resíduos de fezes, você não consegue visualizar bem a mucosa. Então, às vezes, alguma lesão pode passar desapercebida. Então, é muito importante estar muito atento, seguir as orientações do preparo certinho, estar atento também ao tempo de jejum, para o seu exame ser o melhor possível para a gente otimizar o resultado do seu exame. Olá, Samuel, boa noite. O exame da colonoscopia, ele deve ser feito de quanto em quanto tempo, quando o resultado é positivo? É 1 ou 2 anos depois? Vamos ver como é que a doutora Larissa vai te responder. Então, depende. Se foi um exame que teve um pólipo, a gente tem que ver qual que é o tipo do pólipo para poder estar determinando aí uma periodicidade. Mas, em média, a cada 2 a 3 anos. Muito bem. Deixa eu ver aqui mais perguntas a respeito de pequena cirurgia. Quais são as pequenas cirurgias mais comuns e que são feitas pela doutora Larissa Carregal no seu dia a dia? A gente faz várias lá na clínica, Samuel. A gente faz muito retirada de pintas, de lesões de pele, que às vezes a gente pode ter suspeita de ser algum câncer de pele. A gente faz retirada de cistos, retirada de lipomas, né, que são aqueles tumores benignos de gordura. É muito comum, muito frequente também a unha encravada, né, que é um problema aí que causa um transtorno enorme na vida das pessoas, causa muita dor, a gente faz bastante. E até, assim, cirurgias, vasectomia a gente faz também, fimose, correção de fimose, então tem várias aí que é possível de fazer. E aqui em Divinópolis você opera no Hospital Santa Mônica, não é isso? Isso, cirurgia de grande porte lá e as de menor porte a gente faz lá na clínica. E você também atua numa cidade de Pitangui, não é isso? Isso também. E como é que tem sido essa experiência em Pitangui? Tem sido interessante? Tem, eu adoro trabalhar em Pitangui, o pessoal é muito bacana lá, fiz grandes amigos, gosto muito de trabalhar lá. Atendo lá na clínica do Dr. Marcelo e lá no hospital, na Santa Casa, a gente opera lá também. E como é que é o seu retorno aqui para Divinópolis já como médica? Você que saiu, fez a sua graduação, fez a sua residência, você voltou agora como médica. Como é que você sente que as pessoas estão te acolhendo, né? Que era então a Larissa e agora a doutora Larissa Carregal, médica cirurgiã. Como é que tem sido essa acolhida no seu nome aqui em Divinópolis? Muito gratificante, Samuel. É muito bom a gente estar em casa, né? A gente passa tanto tempo fora para estudar, para ter a formação da gente e voltar é muito bom, né? A gente está em meio aos amigos, pacientes queridos, a família está aqui perto também, né? Eu me sinto muito acolhida, muito feliz, inclusive até ganhei o prêmio de Mulher Destaque na categoria verdade. de cirurgiã. Eu falei sobre isso aqui na sua primeira chamada. O prêmio vai acontecer agora, essa semana? Vai ser dia 18 de maio. 18 de maio, Isso. Ou seja, vai ser ainda no mês que vem. E foi assim uma surpresa boa, a gente fica feliz, né, de ter esse reconhecimento e é isso que motiva a gente a estar trabalhando e estar dando sempre o melhor. Um abraço para a Jane, lá do Jornal Agora. O Jornal Agora, que também é parceiro aqui do Sistema MPA de Comunicação, e a gente vai estar dando mais detalhes sobre esse evento, que já é bastante marcante
e que tem a médica Larissa Carregal como destaque como médica cirurgiã. Que bacana, parabéns aí. Vai ser no Divinópolis Clube, não é isso? Se não me engano. Isso mesmo. Legal. O doutora Larissa Carregal, o Túlio também avisando que agora que a gente tem que encerrar o programa, mas eu queria te pedir uma mensagem agora nesse final de programa, onde nós falamos de várias questões e que todos são ligados à promoção da saúde, da endoscopia, da colonoscopia e do próprio balão. Qual é a mensagem final da médica Larissa para o público que está nos acompanhando no fechamento desse programa, ressaltando sempre que é a saúde em primeiro lugar? Bom, Samuel, gostaria de agradecer novamente pela oportunidade de estar aqui, foi um prazer enorme. Agradecer aos telespectadores pela audiência, por ter nos acompanhado aqui no programa. E a mensagem que eu deixo é da importância dos exames, né, para rastreamento, para prevenção, para diagnóstico precoce de tumores. Então, tá muito atento a isso aí, gente. Não vamos deixar de cuidar da saúde. A gente prevenir sempre é o melhor remédio. E também a respeito do balão aí, né? A gente sabe que a obesidade é um problema de saúde que está muito além da estética, né? Mas que envolve tantas esferas, emocional, psicológica, física. Então, a gente tem aí essa possibilidade do balão para poder tratar a obesidade. Queria dizer que eu estou à disposição para quem tiver interesse, quem quiser fazer uma avaliação, vai ser muito bem recebido lá na clínica. A gente tem uma equipe multidisciplinar, muito bem preparada para lidar com isso. Inclusive, mandar um abraço também para a minha equipe, agradecer a todos. E é isso. Muito obrigada. Ok, quero aqui agradecer a sua presença em nome da direção do Sistema MPA de Comunicação, agradecer também aqui a presença do seu marido, Ricardo Rabilo Soares, que está aqui no estúdio acompanhando aqui essa entrevista ao vivo. Muito obrigado, viu, doutora Larissa Carregal? 8813-7735, né? Muito obrigado pela presença. Isso, muito obrigada. Eu lembro a todos que a reprise do programa você acompanha no sábado, a partir de 1 da tarde. Breve, essa entrevista vai estar também no nosso canal no YouTube. Para você, uma boa noite e até a próxima, se Deus quiser. Boa noite. Boa noite. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister. Porque confiança é tudo.